minutos, ponto e vírgula na cidade, de volta. E a nossa convidada para a entrevista de hoje é a neurologista médica Celina Reis. Ela é... Dê aí o currículo, você falou no início, mas agora é hora de... Vamos repetir, né? Um currículo desse aqui é bom de ser exaltado, né? Ela é médica formada pela UFRN, a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em neuropediatria pela USP, pela SBP, mestre em neuroengenharia pelo Instituto Santos Dumont, doutoranda em psicologia pela UFRN, né? Ambos na temática relacionada ao TEA. Como é que fala, doutora? TEA, transtorno do espectro do autismo. E atua como neuropediatra no Instituto Santos Dumont. Então, mais uma vez, doutora Celina Reis, seja bem-vinda ao Ponto e Vírgula. Boa noite, eu agradeço pelo convite, né? É um prazer participar do programa. A gente indo, antes de ir direto ao tema central da entrevista, eu acho que é interessante a gente perguntar... em casa, quem está nos ouvindo, ou no carro, onde estiver, né, através das ondas do rádio ou pela internet, pode estar se perguntando uma hora dessa assim, neuropediatria, quando que eu preciso levar o meu filho num neuropediatra, né? Como é que ele pode me ajudar com o meu filho? Então, o que é exatamente a neuropediatria e como que ela pode ajudar no desenvolvimento das crianças? A neuropediatria, né, é uma especialidade da medicina, né, uma área de atuação da pediatria, em que trabalha com doenças do sistema nervoso da infância, né, e do desenvolvimento infantil. Então os quadros como dores de cabeça, cefaleia, convulsões, distúrbio do aprendizado escolar, transtorno do desenvolvimento, transtorno de linguagem, transtorno do espectro do autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e outras doenças neurológicas, né, em si são os quadros que levam alguém a procurar um neuropediatra, né? E a gente colocou como tema central da entrevista essa questão do uso excessivo das telas. É um tema extremamente relevante, porque hoje em dia, né, tá todo mundo sempre com um celular na mão, né, adultos ou crianças, mas para as crianças, em especial nos primeiros anos, esse uso das telas, ele representa, em especial, um grande risco, né? Isso. Eu gostaria que a senhora pudesse falar sobre isso para que a gente conscientize nossas ouvintes e nossos ouvintes em relação a essa situação preocupante. Eu lembro que há muitos anos, né, a preocupação era com o uso da televisão, né? Quando surgiu a televisão, né, a preocupação dos pais eram as crianças na frente da televisão. E aí essa tecnologia avançou tanto que hoje a gente tem os smartphones, os tablets, né? Tem a internet que está muito presente. E aí uma das grandes preocupações, né, dos pais e de quem cuida de desenvolvimento infantil é o uso de eletrônicos, principalmente na infância, né? O uso inadequado, o uso inapropriado. Então, a gente não consegue mais, ninguém consegue mais viver sem utilizar os aparelhos eletrônicos, sem a mídia digital, né, ou sem a internet. Então, a gente utiliza para trabalho, a gente utiliza para estudo. A prova é que, durante a pandemia, foi essa tecnologia que, digamos assim, salvou, né, a parte de educação. Com as aulas remotas, né? Tão necessárias aulas remotas. Os comércios também, através do e-commerce, né? Até para a alimentação, né? Para a gente adquirir produtos e tudo. Então, assim, foi muito importante, né? A utilização, né? Do meio eletrônico, né? Agora, o grande problema é que essa aparelhagem, esses instrumentos, eles também podem ser um vilão, podem ser prejudiciais, né? Eles podem ser prejudiciais quando são oferecidos para a criança, né? Principalmente para a criança bem precoce na infância. Então, infelizmente, eles estão sendo oferecidos para a criança já no primeiro ano de vida, né? Então, o problema do uso desses equipamentos é o uso indiscriminado, é o uso por tempo excessivo e oferecido numa idade inadequada, né? A criança, ela é um ser que está em desenvolvimento. Ela nasce e já, desde o intraútero, ela está em desenvolvimento. E aí, o aparelho eletrônico, ele pode sim interferir nesse desenvolvimento infantil. E aí, causar consequências na infância maior e até na adolescência e no adulto. E de que forma que pode ocorrer essa interferência no desenvolvimento, né? É muito comum, a gente anda pela cidade, né? Você vai numa praça de alimentação de um shopping, num restaurante, e normalmente está lá, estão os adultos e numa cadeirinha especial, ou até às vezes num bebê conforto, você vê a criança
com o celular na mão, vendo um videozinho, ou interagindo com algum joguinho, né? Muito concentrada ali, virou a babá, como a senhora bem colocou. Eu fui criança nos anos 80, né? E aí se falava muito que a babá eletrônica era a televisão. Né? A gente assistia os programas infantis, né? A televisão não era como é hoje, que tem uma diversidade de canais e de opções, mas a infância hoje em dia, ela está voltada para a tela dos celulares e dos tablets, né? De que forma que isso pode realmente interferir no desenvolvimento dessas crianças? Qual o risco que a gente está oferecendo para as nossas crianças? Os aparelhos eletrônicos, eles podem interferir no desenvolvimento de várias maneiras. Eles podem interferir de forma direta, né? Então, o uso da tela, né, de forma excessiva, a luz da tela, que costuma ser uma luz azul, né, azulada, ela pode interferir na questão da visão da criança, né? Então, tem alguns estudos que sugerem que os olhos ficam mais ressecados, a incidência de alteração de refração visual, como miopia, ela aumenta também com o uso prolongado e excessivo de telas. A luz em si também interfere no padrão de sono dessas crianças. Então, a gente tem um hormônio natural do sono chamado melatonina, que ele é produzido com o escuro. E a luz azul das telas, principalmente no horário noturno, ela diminui a produção dessa melatonina. Então, o sono da criança, ele termina sendo postergado. Então, o adormecer fica mais difícil para aquela criança. E a própria manutenção, o padrão do sono fica diferente. E a gente sabe que é no sono que a criança memoriza, né? Que ela libera hormônios, ajuda a crescer e a desenvolver. Então, esses aparelhos, eles podem interferir diretamente, né? Na funcionamento físico da criança. Mas eles podem também interferir indiretamente. Então, uma criança que fica mais tempo na tela, ela está deixando de ficar mais tempo com outra criança, né? Então, a criança nos 2 primeiros anos de vida, ela está em pleno desenvolvimento sensório-motor. É para ela estar correndo, é para ela estar brincando, é para ela estar vivendo experiências. A gente sabe que a criança desenvolve a partir de experiências. O sistema nervoso desenvolve a partir de experiências. E na hora que uma criança está sentada em frente a uma tela, ela vivencia menos experiências. A parte motora dela é menos estimulada. A parte social é menos estimulada. Então, essa criança sofre consequências também pelo uso de telas, né? E isso aí, doutora, eu tenho para mim que esse é um problema sério. Mas com a pandemia da Covid piorou ainda mais, né? Porque as crianças em casa você tinha que encontrar uma solução para essas crianças se acalmarem, não é verdade? Exatamente. E aí eu fico pensando, como é que os pais devem lidar com essa situação? Devem fixar um horário para a criança passando por esse momento de estar brincando com as telas e tal, e estar assistindo as coisas? Ou tem que ser radical e diz, olha pouco, vê pouco e deixa quieto? Como é que faz isso? Porque eu também fico na pele de um pai, né? Eu tenho uma filha de 10 anos que a mãe lá dela diz o seguinte, no celular você só vai passar tal hora por dia, viu? E ela fica pé da vida, mas ela cumpre, né? Então, as crianças de 2010 para cá são crianças da geração alfa, né? São crianças que já nasceram enquanto a internet já estava acontecendo. Então, são crianças que realmente já nasceram com o uso do eletrônico, né? Mas esses malefícios, né? Eles podem interferir no nível de atenção, no nível de aprendizado, no humor, né? São crianças mais imediatistas, crianças com tendência mais, até mais agressividade. Então, eles causam sim prejuízo quando são usados de forma inadequada. Então, qual é a recomendação? Existem alguns estudos que sugerem um tempo mínimo de uso do eletrônico. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que até os 2 anos de idade, o eletrônico não seja oferecido para a criança. Não tem tempo mínimo. Olha aí, papai e mamãe, você que está acompanhando o programa, até 2 anos, nada de tela. Nada de tela. O máximo que pode ser utilizado é um pai utilizando uma tela para interagir com a criança, como um mediador só na interação, mas não entregar a tela para a criança e a criança ficar de frente para a tela. Depois disso, o máximo de uso de tela é 1 hora por dia. Eu estou aqui com os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz o seguinte: a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças com menos de 10 anos não passem mais de 2 horas diárias em frente às telas. 43% das crianças entre 7 a 9 anos
passavam 3 horas ou mais por dia no smartphone durante essa pesquisa que foi realizada durante a pandemia. E aí, eu ia falar justamente isso. O período da pandemia, eu acho que, eu falava até com a doutora Celina, em casa a gente tinha um controle muito mais rígido do uso das telas, né? E aí vem a pandemia, as crianças presas dentro de casa, sem a possibilidade de interagir, necessariamente precisando utilizar as telas para assistirem às aulas. Então, a gente, eu imagino que a alternativa, doutora, seja a gente oferecer outras formas de se divertir, de interagir, que não através da tela. Isso, é controlar o uso, né? Então, se precisa usar para assistir uma aula, para fazer uma atividade pedagógica, utiliza telas grandes, em ambientes claros, em tempos de exposição menos prolongada. Então, a criança precisa ficar ao ar livre. A visão da criança é protegida quando ela passa mais tempo ao ar livre, com visão livre, do que com visão na tela, né? E ambientes claros minimizam o impacto daquela luz mais azulada da tela. E aí, direcionar mesmo para as atividades pedagógicas, que a gente sabe que vai precisar mesmo, e algumas vezes de atividades sociais, embora a gente sempre prefira o estímulo social, pessoal, né? Na pandemia a gente precisou realmente ficar com o eletrônico. E as atividades de lazer, que sejam oferecidas outras opções. A criança diminui a criatividade quando ela está de frente da tela. Ela sedentarismo, ela necessita repetir. A criança gosta de looping, né? Então ela repete várias vezes aquilo que viu. A criança sofre influência de influenciadores digitais, que nem sempre os pais conseguem controlar. E aí a criança, a gente vê na nossa região, que nós somos do Nordeste, né? Então a gente vê crianças com sotaque diferente. É verdade. O sotaque das crianças já é diferente. Por quê? Porque elas estão aprendendo, elas estão tendo exemplo de pessoas que são digitais. E nem sempre esses influencers são pessoas preparadas ou interessadas em se preparar para interagir da melhor forma com essas crianças. Né? Isso, é a interação de um a um, com o objetivo de, na maioria das vezes, de ser visto, né? E de vender um produto, sendo que a criança não sabe filtrar. Então, cabe aos pais, né? Cabe aos pais conseguir fazer esse controle do tempo de uso e o controle da exposição da criança de acordo com a faixa etária. Então, criança que está se desenvolvendo até os 7, 8 anos de idade, que está desenvolvendo autocontrole, que é o controle inibitório, que está desenvolvendo reconhecimento de emoções, socialização, a parte de atenção e o sensório motor, elas devem ter um mínimo uso de aparelhos eletrônicos para não comprometer seu desenvolvimento. Em cima disso que a senhora está falando, eu estou aqui abrindo, tem uma pesquisa, né, um estudo no Canadá, com mais de 2.400 crianças de 2 e 3 anos, revelou que muito tempo em frente às telas está significativamente associado ao mau desempenho em testes que avaliam o desenvolvimento cognitivo. Exatamente isso que a senhora falou. Então, assim, papai e mamãe que está acompanhando aqui o nosso programa, já a partir de hoje tem que ter uma nova visão dessa ideia, né? Porque é um problema de saúde, né, doutora? Isso, é um problema de saúde que a nossa vontade é que isso fosse trabalhado nas escolas, né? Que isso fosse trabalhado com os pais. Os pais precisam utilizar o aparelho eletrônico, né? Então, para o trabalho deles e até mesmo para as questões sociais. Mas o uso excessivo do aparelho por parte dos pais também oferece um exemplo negativo para as crianças, né? E o certo descanso que oferece para os pais quando a criança está com o aparelho eletrônico, isso também é prejudicial. Então, ter filho, né, é trabalhoso, né? Então, dá trabalho ter filho, cuidar de filho. E aí, entregar um aparelho eletrônico minimiza esse trabalho, né? Dá um sossego quando a gente vai no restaurante e a criança está lá com um tablet. Se ela não tiver com o aparelho, ela vai me dar trabalho. Na verdade, os pais precisam ter trabalho. Eu já vi crianças que só almoçam se tiver a telinha lá. Pois é, e aí botando as musiquinhas. É interessante sempre bater nessa tecla. A gente vive num mundo cada vez mais corrido, mais competitivo. Então é normal que pais e mães passem boa parte dos dias fora de casa trabalhando, né, para proporcionarem também, além de se realizarem em suas carreiras, proporcionarem aos seus filhos uma melhor situação de segurança, de conforto, né? E olha, aproveite da melhor forma possível o período que você tiver com seus filhos. Primeiro porque a infância passa voando. Na adolescência, então, nem eu digo. Eu tô com um filho que vai fazer 16, um que tá fazendo 14. Ontem tinham 2 e 3, né? Agora já estão aí com 14 e 15.
passa voando. A gente se dê a oportunidade de interagir mais com o seu filho, de ficar um pouco mais com o seu filho e sua filha, né? De conversar, de estimulá-lo, né? E aí, doutora, a gente falou agora há pouco da pandemia, né? A gente ainda vive a pandemia, mas hoje numa situação diferente, as pessoas voltaram aos seus ambientes de trabalho, pelo menos a grande maioria, os colégios estão com aulas presenciais e esse período aí de 2 anos, né, praticamente, em que as crianças estiveram presas dentro de casa, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, esse prejuízo que houve nesse período, ele é reversível? Ela responde daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Né? Há ainda como reverter os danos que esse período aí de quase 2 anos, né, das crianças dentro de casa, em isolamento por conta da pandemia, acabaram de alguma forma, eu diria até inevitavelmente sofrendo pelo aumento de exposição às telas? Uhum. Então, quando a criança tem um desenvolvimento saudável, típico, né, e um fator ambiental como uma exposição excessiva às telas, que aconteceu agora nesse período, né, das aulas remotas, quando isso acontece, né, foi um fator ambiental que pode influenciar negativamente no desenvolvimento da criança. Quando a gente corrige esse fator ambiental, a criança pode sim retomar o seu desenvolvimento, né, embora quanto mais precoce esse uso de eletrônico foi oferecido, maior o risco da manutenção de alguma dificuldade no desenvolvimento. Por exemplo, o uso precoce e excessivo nos 2 primeiros anos de vida, ele pode comprometer o desenvolvimento de linguagem da criança. Então, a parte de socialização, a parte de interação e reconhecimento de emoções. Então, são funções que são iniciadas muito precocemente, né? E a criança pode continuar com algumas dificuldades. Mas quando a gente tira o fator erro ambiental, a chance de, digamos assim, reversão ou de correção do desenvolvimento numa criança típica é muito grande. Então, vale a pena, sim, os pais se esforçarem para fazer essa retirada ou esse controle do uso indiscriminado do eletrônico, né? Quando a senhora fala... Opa, Rô. Não, pode ir. Quando a senhora fala em criança típica, eu imagino que é uma referência, de certa forma, também à questão do transtorno do espectro autista. Não, uma criança típica é uma criança com desenvolvimento adequado, com desenvolvimento normal. Agora, o uso de telas em crianças que já têm transtorno de desenvolvimento, o prejuízo é bem maior. E aí a retirada dessas telas, não necessariamente a gente, digamos assim, reverte o prejuízo, né? Mas também precisa ser feito. Então, o impacto negativo é bem maior numa criança que tem um transtorno de linguagem, numa criança que já tem um TDAH, numa criança que tem transtorno do espectro do autismo, que tem alguma deficiência intelectual, o impacto é maior. E, infelizmente, são as crianças que terminam usando mais, né? Então, até mais do que as crianças com desenvolvimento adequado. Porque muitas vezes são crianças agitadas, são crianças que só comem com aquele aparelho eletrônico e os pais terminam se valendo desse instrumento para isso, né? Doutora, a gente já está chegando no finalzinho do programa, mas eu tenho um tema aqui para a gente levantar também. A questão dos jogos eletrônicos, né? A gente vê a nossa juventude aí, por exemplo, os jovens passarem a madrugada toda acordado jogando online, ou até mesmo durante o dia, tem um tempinho, tá lá, o cara entra num grupo e joga com várias pessoas ao mesmo tempo, e você vê essas crianças, esses adolescentes, sem parar de mexer no aparelho e em jogos. Experiência própria, viu? Experiência, você tem essa experiência? Tenho um filho de 13 anos de idade, vai completar 14 anos agora no dia 31, e o rapaz é a noite toda no jogo. Pode falar o nome do jogo? Free Fire. Pois é. Eu ia dizer isso aí. E aí, doutora, o que fazer? Pois é, os videogames e os jogos de internet, né? Eles são muito atrativos, né? Então, as crianças gostam, e principalmente os adolescentes, né? E o grande problema está sendo o uso excessivo, o jogo excessivo, o jogo diário, mais de 3 horas por dia jogando. Então, isso tornou-se, assim, tão grave que nos últimos anos os compêndios médicos ou a classificação internacional de doenças já considera como a dependência a jogos eletrônicos ou a jogos de internet. Então, já é considerado como uma doença. Então, a gente está tendo isso como doença, principalmente nos adolescentes. Tem crianças e adultos também, mas é principalmente nos adolescentes. Então, já é considerado doença como dependência. E como deve tratar o papai e a mamãe que está nos assistindo agora para lidar com esse jovem? Evitar o uso indiscriminado, o uso excessivo de eletrônico nessas faixas etárias que a gente falou. Nada de eletrônicos até os 2 anos de idade, nada de jogos até os 10 anos de
idade, são jogos de tabuleiro, jogos com socialização, evitar os jogos eletrônicos, mas se for usado o uso esporádico não tem problema, né? E se a criança já está nesse ciclo, nesse excesso de jogo, tem que procurar uma assistência profissional. Então, muitas vezes a criança precisa ir para a psiquiatria, para a neuropediatria, para a psicologia, para a gente conseguir fazer esse tratamento. É um vício. É considerado uma doença, como dependência, né? Olha. Muito bem, são 18 horas e 57 minutos. Voou o programa, doutora. Voou. A gente tinha outros temas para falar, mas acredito que a senhora deva voltar aqui mais uma vez. Espero que tenha gostado do nosso programa, não é? E ficamos muito honrados, né, Rodrigo, com a presença da doutora Celina. Eu queria, inclusive, aproveitar para fazer mais uma perguntinha que eu ia fazer no 2 início. minutos. E eu Dá esqueci. tempo? A senhora falou num determinado momento sobre o tamanho da tela, né? Sobre as telas grandes, as telas menores. Isso. E aí eu pergunto, por exemplo, tem diferença entre aquela criança que fica muitas horas na frente da TV e a criança que fica muitas horas na frente de um tablet ou de um telefone? As telas são menores, né? Tablet e telefone. Então, a acomodação visual é diferente. Tanto aquele jogo de luzes, mudanças de imagem muito rápida, o olho precisa acomodar rapidamente. Então, se ela fica mais longe da tela, se é uma tela grande, a acomodação visual, o ressecamento visual vai ser menor, né? Então, o prejuízo é menor com tela grande e ambientes claros, abertos. E sempre orientar, evitar, diminuir o tempo de criança ao ar livre. Criança ao ar livre termina sendo mais saudável do ponto de vista visual também. Vamos cuidar das nossas crianças. Muito obrigado, doutora. Muito honrado com a presença da senhora aqui conosco. Foi uma aula, né? E é muito bom a gente poder, num programa, passar aí, né, dicas para promover a saúde e o bem-estar das crianças e adolescentes, né? E foi muito proveitoso o tema. Espero que, de verdade, seja a primeira de muitas a senhora aqui conosco para falar de outros temas também relevantes aí na sua área, tá bem? Muito obrigado. Eu agradeço o convite, né? Eu represento o Instituto Santos Dumont. Quem quiser entrar no site é institutosantosdumont.org.br, né? Então, lá a gente pode encontrar outros profissionais que também trabalham com a educação e com o desenvolvimento infantil.